15 de setembro. Compromisso com o Evangelho. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. 2 Timóteo 1,14. Paulo escreve sua última carta de uma masmorra romana, na antessala do martírio. O próprio imperador Nero colocou fogo em Roma e assistiu às chamas devorando a cidade em 7 noites e 6 dias de incêndio. Muitos crentes foram crucificados em Roma e outros foram queimados vivos. Paulo, o maior líder do cristianismo, foi capturado e jogado numa cela úmida, fria e insalubre. Nesse tempo, muitos crentes, com medo de tortura, abandonaram as fileiras do cristianismo. Os falsos mestres, por outro lado, atacavam impiedosamente a igreja, distorcendo o evangelho, perturbando os cristãos. Paulo, então, escreveu a sua segunda carta a Timóteo para dar-lhe 4 ordens vitais nesse tempo de crise. Primeiro, guarda o evangelho. Na crise, muitos abandonam o evangelho. Outros o torcem, outros o substituem por outro evangelho. Precisamos permanecer firmes na fé. Precisamos manter o padrão de sã doutrina. Segundo, sofrer pelo evangelho. Timóteo era jovem, doente, tímido. Mas, em vez de abandonar as fileiras do cristianismo, como fez Demas, ele deveria sofrer pelo evangelho. Terceiro, permanecer no evangelho. Nada de mudar de barco na tempestade. Nada de buscar uma mensagem mais popular. Nada de evitar os riscos. Precisamos permanecer no evangelho que nos salvou. Quarto, pregar o evangelho. Não basta guardar e permanecer no evangelho. Precisamos pregá-lo. O evangelho não é apenas para ser preservado, mas sobretudo para ser proclamado. Princípios para um bom namoro. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. 1 Coríntios 13:4. O namoro pode ser a antessala de um bom casamento ou o prelúdio de um grande desastre. Para se ter um bom namoro, alguns princípios devem ser observados. Primeiro, os jovens devem ouvir os conselhos dos pais. Não se constrói um casamento feliz sobre o fundamento roto da desobediência. Os filhos que não escutam os conselhos dos pais rebelam-se contra o próprio Deus, pois a autoridade que os pais exercem em nome de Deus. Segundo, os jovens devem procurar uma pessoa de caráter e de boa formação familiar. Há um ditado popular que diz: o cavaco não salta longe do toco. Um lar desestruturado gera filhos desestruturados. Terceiro, os jovens devem ter um namoro respeitoso. Um namoro entregue à lascívia pavimenta o caminho do desastre. Intimidade sexual no namoro